Na madrugada silenciosa de 14 de novembro de 1844, no coração dos Pampas gaúchos, um dos episódios mais sombrios e controversos da história do Brasil estava prestes a acontecer. Um ataque tão brutal e inesperado que, até hoje, ecoa com a suspeita de traição. Este é o Massacre dos Porongos. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um capítulo polêmico da Guerra dos Farrapos, um evento que muitos livros de história preferem não detalhar. Se você gosta de desvendar os segredos do nosso passado, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Vamos lá! Para entender o que aconteceu em Porongos, precisamos voltar um pouco no tempo. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi o conflito civil mais longo da história do Brasil, durando quase 10 anos, de 1835 a 1845, os estancieros gaúchos, conhecidos como farroupilhas, lutavam por mais autonomia e por uma tributação mais justa contra o Império Brasileiro. No meio desse conflito, surgiu uma força de elite que se tornou lendária. Os lanceiros negros, formado majoritariamente por homens escravizados, que receberam a promessa de liberdade em troca de sua lealdade e bravura no campo de batalha. Esse corpo de cavalaria era simplesmente temido. Montados em seus cavalos, armados com longas lanças, eles eram a vanguarda do exército farroupilha, conhecidos por sua coragem e por sua eficiência implacável em combate. Eles não lutavam apenas por uma causa política, lutavam por sua própria liberdade, por uma vida digna que lhes havia sido negada. A promessa era clara. Ao final da guerra, com a vitória dos farrapos, todos seriam homens livres. Era essa a esperança que os movia. Porém, em 1844, a guerra já se arrastava por quase uma década. Ambos os lados estavam exaustos. As negociações de paz começaram a ganhar força, lideradas pelo Barão de Caxias, o pacificador do Império. E é aqui que a história começa a ficar turva. O que fazer com os lanceiros negros? Após o fim do conflito, a elite farroupilha, dona de terras e de escravos, estava disposta a cumprir a promessa de liberdade e o Império, uma nação escravocrata, aceitaria a anistia de um batalhão de ex-escravizados, agora soldados experientes e armados? Essas perguntas pairavam no ar, criando um impasse delicado. A existência dos lanceiros negros livres era um problema político e social para ambos os lados. É nesse cenário de tensão e negociações secretas que chegamos à fatídica noite de 13 para 14 de novembro de 1844. O corpo de lanceiros negros, junto com uma parte da infantaria farroupilha, estava acampado em um lugar conhecido como Cerro de Porongos. O comandante do acampamento era o general farroupilha David Canabarro. Naquela noite, algo muito estranho aconteceu. Canabarro ordenou que os lanceiros negros fossem desarmados. Suas lanças foram recolhidas e suas armas de fogo, na sua maioria, foram retiradas sob o pretexto de manutenção ou para evitar disparos acidentais. Eles foram deixados praticamente indefesos, com apenas algumas espadas curtas e boleadeiras, enquanto os lanceiros dormiam, vulneráveis, e sem suas principais armas. As tropas imperiais comandadas pelo coronel Francisco Pedro de Abreu, conhecido como Moringui, se aproximaram em silêncio. O ataque foi uma surpresa total. Na escuridão da madrugada, as forças do Império avançaram sobre o acampamento. Foi um massacre. Surpreendidos, desarmados e em menor número, os lanceiros negros não tiveram a menor chance de organizar uma defesa. Muitos foram mortos ainda em seus leitos, sem sequer entender o que estava acontecendo. A bravura que os tornou famosos nos campos de batalha foi inútil contra um ataque tão covarde e bem orquestrado. Em poucos minutos, o acampamento se transformou em um cenário de horror. Dezenas de lanceiros foram mortos, e muitos outros foram capturados, apenas para serem reescravizados e vendidos em outras províncias. Um destino talvez pior que a morte para quem lutou tanto pela liberdade. O que torna esse episódio tão revoltante não é apenas a brutalidade do ataque, mas a forte suspeita de traição que o envolve.
Anos depois, foram encontrados documentos que lançam uma luz sinistra sobre os eventos daquela noite. Uma correspondência entre o Barão de Caxias e o General Canabarro sugere um acordo secreto. Nesses documentos, Caxias teria garantido a Canabarro que as forças imperiais surpreenderiam os lanceiros negros e pedia que o líder Farroupilha agisse de forma a facilitar o ataque. O objetivo? Eliminar o problema que os negros libertos representariam no pós-guerra. Para muitos historiadores, essa é a prova de uma traição calculada. Os líderes farroupilhas teriam sacrificado seus soldados mais leais para conseguir um acordo de paz favorável com o Império. Para eles, o fim da guerra e a manutenção de seus privilégios eram mais importantes do que a promessa de liberdade feita aos homens que deram seu sangue pela causa. Canabarro, por sua vez, sempre negou qualquer tipo de acordo, afirmando que também foi surpreendido. Mas a sequência de eventos, o desarmamento dos lanceiros, a ausência de sentinelas adequadas e a precisão cirúrgica do ataque imperial, torna essa defesa muito difícil de acreditar. O massacre dos Porongos foi o golpe final em um sonho de liberdade. Para os homens que tombaram naquela madrugada, a luta terminou da forma mais cruel possível, traídos por aqueles ao lado de quem lutaram. O episódio manchou a imagem heróica da Revolução Farroupilha, revelando o lado mais sombrio da elite da época, que via a abolição não como uma questão de justiça, mas como uma ameaça à sua ordem social. Hoje, os lanceiros negros são lembrados não pela forma como morreram, mas pela coragem indomável de lutar por um futuro que a madrugada de Porongos tentou apagar. Eles são um símbolo poderoso da luta por liberdade e um lembrete doloroso de como, na história do Brasil, a liberdade de alguns foi muitas vezes construída sobre o sacrifício e a traição de outros. A história deles precisa ser contada, para que a memória de sua bravura e de seu sacrifício jamais seja esquecida. E você, o que acha? Foi um ato de guerra ou uma traição planejada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre esse capítulo tão importante e complexo da nossa história. Obrigado por assistir até aqui. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Um grande abraço e até a próxima!